No vídeo de hoje eu quero te mostrar 4 formas que você pode dolarizar a sua carteira de investimento. Em outras palavras, 4 maneiras que você pode se expor ao dólar e se proteger da variação cambial. Gostou do tema? Fica até o fim que eu vou te explicar tintim por tintim. Bora lá! Fala, investidores cada vez mais ricos. Se você não me conhece, sou Paulo Boniati, sou criador do Saldo Zero. Já te convido, se inscreva no canal, ative o sino dos Balangana para não perder nenhum vídeo. E também já te peço, curta e compartilhe esse vídeo. Mais detalhe, não compartilhe com todo mundo, compartilhe com quem mereça e com quem tem dúvida em como dolarizar a sua carteira de investimentos, se proteger dessa loucura chamada dólar, beleza? Hashtag obrigado. Depois de um outro vídeo que eu fiz explicando como a minha carteira de investimentos não somente sobreviveu, mas cresceu em meio a todo esse caos chamado 2020, muita gente veio me perguntar como eu estava dolarizando parte da minha carteira, até porque nesse vídeo eu comento que 10% da minha carteira é proteção cambial e foi um dos motivos que me permitiu sobreviver e crescer em meio a todo esse caos, em meio a todo esse cisne negro. Então eu quero trazer 4 maneiras que nós podemos dolarizar a nossa carteira e quero mostrar as características e se cada uma dessas maneiras servem também para nos permitirmos sobrevivermos nesses grandes caos, nesses grandes estresses de mercado, beleza? E abrindo um parênteses aqui, não custa dizer que esse vídeo tem caráter exclusivo de compartilhamento de conhecimento que eu estou expondo aqui. Se trata de opinião própria, opinião minha, como eu componho, como eu conduzo a minha carteira de investimentos. Antes de você fazer qualquer tipo de investimento, você precisa estudar e ter certeza do que você está fazendo, até porque dinheiro é suado, dinheiro é difícil de conseguir, então dê valor a ele. E outro ponto, eu estou trazendo 4 opções nesse vídeo, mas isso não quer dizer que uma opção vai excluir a outra, cada uma tem a sua característica. No final você vai ver que dá para utilizar mais de uma estratégia dentro de uma mesma carteira de investimentos, beleza? E no final desse vídeo eu quero mostrar como eu estou protegendo a minha carteira, como eu estou dolarizando parte dela. E eu já te pergunto, você está dolarizando parte da sua carteira? Você está se expondo em ativos dolarizados? Como você está se protegendo? Comenta aqui abaixo para a gente debater, eu quero saber como você está se protegendo. Bom, a primeira opção que muitos citam é você investir em empresas brasileiras que tenham parte ou a totalidade das suas receitas dolarizadas, como por exemplo empresas que negociam commodities. Podemos citar alguns setores como papel e celulose, mineração, siderúrgicas e até mesmo frigoríficos. Isso se deve ao fato de que essas commodities, elas são cotadas, elas são cotizadas em dólar, ou seja, se o dólar sobe, a cotação dessas commodities também sobe, ou seja, se valoriza, os produtos ficam mais caros, o que eleva as receitas dessas empresas. Então, teoricamente, seria uma opção de dolarização, uma opção de proteção de carteira. Mas será que se expor a essas empresas é suficiente para nos proteger de grandes estresses de mercado, de grandes cisnes negros, como foi o caso de março e abril de 2020? E para isso nós veremos agora no computador. Veja só, esse aqui é o gráfico do Ibov. Aqui nós temos fevereiro, março e abril, a Grande Depressão de 2020. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar 4 empresas de commodity. Então, Suzano, quem mais? Vale 3, Gerdau e JBS. Veja só o que aconteceu. Em meio ao pico da crise, todas essas empresas se desvalorizaram junto com o índice Ibovespa. Então, isso por si só não nos protegeria desse grande caos. E por quê? Porque existem 4 variáveis que envolvem a cotação dessas companhias. A primeira, logicamente, é o dólar. A segunda é a performance dessas companhias. Terceira variável que pode influenciar é o andamento da economia brasileira. E a quarta variável é a economia mundial, a economia global. O que foi que aconteceu com a economia brasileira e a economia global no meio desse caos? Despencou, ou seja, despencou também a cotação dessas empresas. Note, eu não estou falando do que aconteceu depois do caos, estou analisando o caos. A melhor estratégia para nos proteger durante o caos, durante fevereiro, março e abril de 2020. E detalhe, não é porque a cotação do dólar subiu que já entrou lucro no caixa dessas empresas. Isso leva tempo. O dólar sobe, até isso refletir nas receitas, refletir em lucro, refletir em crescimento de patrimônio, leva tempo. Ou seja, não é plug and play, não é subir o dólar, vai subir a cotação dessas empresas. Não, se isso acontecer, são expectativas de mercado. Mas assim, de todo modo, eu não ouso dizer que essas empresas são ruins. Não é isso, não é esse o objetivo. Essa é uma estratégia, essa é uma opção para quem quer diversificar sua carteira brasileira e
ponderar e colocar algumas empresas que tenham suas receitas em dólar, porque isso no médio e no longo prazo pode lhe dar uma certa proteção, pode lhe dar uma certa diversificação, e isso é saudável, isso é salutar. A segunda opção que muita gente dá é você investir em empresas estrangeiras, e detalhe, não necessariamente você precisa investir lá fora por uma corretora americana, você também pode investir por BDRs aqui no Brasil, e o motivo disso é lógico, a cotação das ações dessas companhias é em dólar, ou seja, o efeito é muito mais rápido. Se sobe dólar, a tendência é que a cotação dessas empresas também suba, se valorize. Mas da mesma forma, como será que foi a performance, como foi o comportamento de empresas estrangeiras em meio ao grande caos? E de novo, vamos lá para o computador, que eu estou com o mesmo gráfico do Ibov. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro adicionar a cotação da Apple, pegar como exemplo a Apple. No mesmo período, olha só, a Apple também despencou, mas isso lá nos Estados Unidos. O que acontece? Quando nós colocamos o efeito dólar e a gente consegue ver isso via BDR, porque são negociados aqui no Brasil, olha a diferença. A ação da Apple aqui no Brasil, devido ao efeito dólar, gerou uma queda muito menor do que a própria ação da Apple lá nos Estados Unidos. Eu vou tirar essa ação da Apple dos Estados Unidos e quero mostrar que esse comportamento foi o mesmo com outras grandes empresas. Vou pegar a BDR da Berkshire, empresa do Warren Buffett, e da Home Depot, uma grande varejista nos Estados Unidos. Veja que o comportamento delas aqui no Brasil foi muito parecido. Logicamente, elas caíram porque o impacto, a queda lá fora foi muito grande, mas foi minimizada essa queda devido ao efeito dólar. Ou seja, como proteção para esse estresse, para esse caos, foi muito melhor do que se você tivesse se protegido com empresas brasileiras que têm suas receitas dolarizadas. Só que assim, muito parecido com o que a gente teve na outra opção, aqui você também tem 4 variáveis para se preocupar. A primeira, logicamente, é o dólar. Se o dólar vai bem, você está feliz. Se o dólar, nesse cenário formal, você está triste. Segunda variável, a performance da companhia. De nada adianta você se expor em companhias estrangeiras se a companhia não performar. Então você tem que ter ciência de que empresa você está investindo lá fora. Terceira variável é a performance da economia americana. Adianta você botar dinheiro lá fora e a economia americana não andar? Não, não adiantaria. Então você precisa observar isso também. E a quarta variável é a economia global. Isso também pode interferir. Mas nesse caso a gente viu que poderia ter sido uma opção para você minimizar os impactos da crise aqui no Brasil, olhando daqui do Brasil. Pode servir como proteção? Pode, mas mais do que isso, é uma opção para quem está buscando uma diversificação geográfica, se proteger principalmente do risco país, é você desvincular parte da sua carteira ao Brasil e mandar para empresas estrangeiras. Mas tenha em mente que você está investindo em empresas, então você precisa ter boas perspectivas para essas companhias para não dar um tiro no pé. E a terceira opção que muita gente prega é você se expor ao mercado americano através dos ETFs, como por exemplo o ETF IVVB11. Esse ETF ele replica o índice S&P 500 lá nos Estados Unidos. O índice S&P 500 é composto pelas 500 maiores companhias americanas. Ele é muito parecido com a opção anterior, mas ao invés de você estar escolhendo uma empresa especificamente, você estará selecionando um índice com as 500 maiores empresas americanas. E da mesma forma, como será que esse índice se comportou durante o período caótico entre março e abril de 2020? Vamos lá para o computador. Da mesma forma, eu quero primeiro adicionar o índice S&P 500 lá nos Estados Unidos para verificarmos como foi a performance. Veja só, a bolsa brasileira em azul caiu, a bolsa americana em laranja também caiu menos, mas caiu muito também. Só que o que acontece? Vamos incluir o ETF IVVB11. O IVVB11 ele replica o índice S&P 500, mas ele tem uma variável a mais, ele tem o dólar. Olha a diferença. Então o que eu tenho aqui? O Ibov despencou, S&P 500 despencou e o IVVB11 não despencou como os dois abaixo. Por quê? Porque o dólar se valorizou muito nesse período, muito parecido com a opção anterior. Mas o que acontece? Muita gente assume essa opção como sendo a melhor forma de proteção de carteira, proteção cambial, e nem sempre é assim. Por quê? Porque se nas outras opções nós tínhamos 4 variáveis para nos preocuparmos, aqui nós temos 3. Quais seriam? Logicamente o dólar é a primeira, a segunda é a economia
americana e a terceira economia global. Então você tem que pensar o seguinte, se eu estou me protegendo num ETF que replica a bolsa americana, o que vai acontecer se a economia americana cair? E se você estiver cético quanto a isso, eu quero te mostrar outro gráfico do período de 2008 a 2009. O que aconteceu nessa época? Foi a crise do subprime nos Estados Unidos. Se você não sabe o que foi essa crise, sugiro você assistir um filme chamado A Grande Aposta, que conta toda a história. O filme é sensacional. Mas o que acontece? Linha azul é o nosso Ibov. Veja só, a crise do subprime nos Estados Unidos impactou também o Brasil. Mas eu vou incluir o índice S&P 500 deles lá nos Estados Unidos, sem o efeito dólar. Veja só, a bolsa americana despencou também e demorou mais tempo para se recuperar do que a bolsa brasileira. Nessa mesma época, vamos ver como se comportou o nosso amigo dólar. O dólar se valorizou em demasiado, fez esse barrigão aqui. Detalhe, eu não consigo colocar o IVVB11 nessa época porque nós não temos dados. Mas se eu traçasse uma média entre a linha laranja da bolsa americana com a linha azul superior do dólar, nós teríamos algo assim. Essa linha que eu tracei reta seria mais ou menos o efeito que teria tido no IVVB11 naquela época. Ou seja, o IVVB11 pode proteger? Pode, mas não sempre. Ele vai proteger quando o problema não for a economia americana. Então, pondere isso, tá bom? E a quarta opção que eu trago aqui é a opção que eu digo que é a mais pura dentre as que eu já comentei, que é o que? Você investir por fundos cambiais. Fundos cambiais nada mais são do que fundos de investimentos que estão expostos ao dólar, que estão expostos à moeda americana. Eu já fiz vídeo bem no começo do canal falando de fundos cambiais, depois dá uma olhada lá. Mas será que os fundos cambiais tiveram uma performance melhor em meio à crise? Vamos de novo para o computador. Estou usando o mesmo gráfico que nós comparamos o Ibov, linha azul mais escuro derretendo, com o ETF, linha azul mais clara, linha superior, se mantendo ou segurando a queda. Vou adicionar um amigo aqui chamado dólar USD BRL. Deixa eu alterar essa cor dele, porque em azul, tudo azul não vai dar certo. Vamos colocar um vermelho, foi, beleza. O que aconteceu? Ibov despencando na crise. O IVVB11 despencando lá fora, mas aqui no Brasil segurando, caindo menos devido ao efeito dólar. Mas o dólar se valorizou em demasiado. Ou seja, o dólar ele não é simplesmente uma minimização de queda, não, ele cresce com o caos, porque há uma contraposição muito forte entre bolsa brasileira e dólar, principalmente nos estresses de mercado. Enquanto um sobe, o outro cai ou vice-versa. Nem sempre assim, nem sempre assim. Isso acontece principalmente nos momentos de estresse como esse e como outras crises grandes que nós já tivemos aqui no Brasil. Então assim, enquanto o dólar está se valorizando, o IVVB11 nem sempre vai se valorizar, principalmente se houver um impacto também na economia americana, que é o que aconteceu agora na crise de 2020. O IVVB11 se valorizou mais depois da crise? Sim, se valorizou mais porque a economia americana se recuperou antes da brasileira, mas não virou um hedge natural, não. Virou uma diversificação geográfica, são coisas diferentes. E diferente das outras opções, onde nós tínhamos 3 variáveis para nos preocuparmos, aqui nós temos apenas uma variável. Qual que é? Apenas o dólar. Você tira o efeito externo e sensibiliza tão somente a cotação do dólar dentro da sua carteira de investimentos. E quando eu trago isso para minha carteira, eu tenho duas proteções dolarizadas. A primeira é a proteção cambial. Quando eu falo proteção cambial, é o fundo cambial. 10% da minha carteira fica em fundo cambial. Por quê? Eu estou me protegendo da economia americana, eu estou me protegendo da economia brasileira, principalmente quando ocorre esse tipo de crise, esse tipo de caos como aconteceu agora em 2020. E a segunda proteção é a proteção que eu tenho para o risco Brasil. Aí sim, parte da minha carteira de ações, eu aloco em empresas estrangeiras, ou seja, hoje dentro da minha carteira de ações, mais ou menos 20% dela está alocada em empresas lá fora, empresas americanas. Ou seja, como eu comentei lá no começo, uma opção não exclui a outra. O que você precisa verificar é qual das opções melhor atende a sua carteira. Ou se você tiver uma outra opção, também pondere. Beleza? Então assim, faz sentido você alocar um percentual da sua carteira em empresas brasileiras que tenham parte ou a totalidade das suas receitas dolarizadas? Sim, faz sentido, desde que você pondere a companhia, pondere a economia brasileira e pondere a economia mundial. Da mesma forma, faz sentido você alocar um percentual em empresas americanas?
Sim, faz sentido, desde que você pondere o quê? A performance da companhia, a performance da economia americana e a performance da economia global. Da mesma forma, faz sentido você alocar um percentual da sua carteira num ETF que replique o índice americano? Sim, desde que você pondere o quê? Pondere a economia americana e pondere a economia global. E o dólar, faz sentido você alocar parte da sua carteira em fundos cambiais? Sim, desde que você pondere que ele está entrando como uma proteção de carteira frente ao quê? Frente à Bolsa de Valores. Eu quis trazer com esse vídeo 4 maneiras que você pode dolarizar a sua carteira, mas eu quis principalmente mostrar qual é o comportamento dessas opções frente ao quê? Frente aos estresses de mercado, às grandes crises, que é o que nós passamos em março e abril de 2020 na Bolsa de Valores. Espero que tenha ficado claro para você essas diferenças, como se comportam esses ativos e por que 10% da minha carteira está composto em fundo cambial. E detalhe, não se esqueça que isso não é recomendação de compra, nem recomendação de alocação. Pondere, só estou compartilhando conhecimento. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se eu conseguir te ajudar, não se esqueça de curtir e compartilhar com quem mereça esse vídeo. Por fim, sou Paulo Boniatti, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!